Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje é dia de um vídeo especial porque falar desse quadrinho pra mim é sempre especial. Mas antes disso, algumas pequenas mudanças no cenário. Eu coloquei na minha parede, finalmente eu pendurei depois de enrolar uma arte original do Batman, do arte finalista Adriano de Benedetto brasileiro. É muito legal, eu amo essa arte original que eu peguei com ele na CSP. E aí finalmente pendurei na parede, aí preenche um pouco mais esse espaço. Tem esse espaço aqui um pouco, né? Mas esse aqui, eu já falei, esse espaço tá guardado para quando eu conseguir um sketch da Bilks Evely, e aí eu vou colocar ele aqui atrás. Mas bom, vamos lá. Falar de Ellen of Windsor é sempre especial para mim. E ao longo dessa review vou explicar por quê. Mas você deveria estar atento para este quadrinho. E se você lê quadrinhos gringos, se você consegue ler em inglês, você deveria estar comprando esse quadrinho pro Kindle, no Kindle pra você conseguir ler. Tem na Amazon, no Kindle para comprar. Ou se não, ou em lojas para importar, se você quiser o quadrinho importado. Ou você deveria estar fazendo pressão nas editoras aqui do Brasil para trazer esse quadrinho para cá quando sair compilado todas as edições num volume único. Vamos falar de Ellen of Windsor, que para mim tá mudando a minha relação com a fantasia e tá criando um laço que é realmente especial. E como vocês já devem imaginar, falar de um volume 3 é impossível sem citar coisas que aconteceram no 1 e no 2. Então eu vou dar aqui uma pequena contextualizada no 1 e no 2, porque até se você já leu, o volume 1 ele saiu primeiro em março, 13 de março, e o volume 2 saiu em 17 de abril, e agora a gente tem o volume 3 saindo dia 19 de julho. Então eu vou dar um pouco de contexto, mas antes disso eu queria compartilhar uma coisa bem legal. Eu consegui no evento, no Mino Day, o autógrafo da Bilks e do Matt Lopes na primeira edição de Ellen of Windsor. Essa é a capa regular, a primeira capa. E eu consegui nessa edição aqui também, que é a capa do Greg Smallwood, que vocês vão entender quando eu explicar o que seria essa arte, assinada pelos dois aqui. E aí eu também tenho outras edições que infelizmente chegaram depois do Mino Day, que é o segundo print, que é essa preto e branco linda, da primeira edição, e a segunda edição eu já tenho aqui também, mas não chegou antes do Mino Day, então não consegui levar para eles assinarem. Mas vamos lá. Ellen of Windsor é um mundo de fantasia. Eu lembro que na divulgação o Tom King falava bastante sobre Conan conhece Morro dos Ventos e Uivantes. Então, essas misturas, ou Conan com o Mágico de Oz, teve bastante dessas comparações com outras obras para tentar explicar Ellen of Windsor. E aqui a gente vai ter uma história sobre uma órfã, Ellen, que perdeu o pai. O pai ele acabou se matando e ele escrevia livros. Basicamente, o avô da Ellen, Barnabás, ele contrata a Lilith para ser a governanta da mansão dele e ir buscar a Ellen, levar a Ellen para a mansão da família e começar essa relação aí de avô e neta. Começa aqui a complexidade, talvez, porque quem conta essa história é a Lilith. Porque, basicamente, o pai da Ellen era famoso. E ele tinha livros de fantasia. Como, por exemplo, o Wotan. Tanto que aqui a capa ele fala by C.K. Cole, C.K. Cole, que é o pai da Ellen. E aí essa cover aqui é justamente como se fosse uma capa do livro, uma ilustração do livro que o pai da Ellen lançou. E ele ficou famoso, e aí tem um jornalista querendo investigar a vida dele, conhecer o passado dele para fazer uma biografia. E nisso ele encontra a Lilith, já mais velha, que vai falar, eu não convivi com ele, mas eu convivi com a filha e com o pai dele, com o avô da Ellen. E ela vai narrar essa história. Então a gente tem essa história narrada pela Lilith. Elas vão pra mansão, a Ellen, ela tem problema com bebida, ela tem problema com cigarro, o avô ele não aparece durante a história, e no final da primeira edição a gente vai ter um monstro aparecendo e o avô aparece pra salvar as duas, e a edição acaba chocante desse jeito. Já na segunda edição, a gente tem a Ellen querendo saber o que aconteceu. Aquele monstro não é coisa da cabeça dela. Ela viu aquele monstro, a Lilith também. Só que a Lilith, ela fica com a suspensão de descrença. Pô, não é possível que isso aconteceu, que loucura. Ela fica tentando entender. E aí você tem esse conflito entre a Ellen e o avô. Porque o avô é um cara carrancudo, que não fala muito, não se comunica. E no meio disso tudo tem um momento muito legal. E cria um pouco de conexão com os dois inicialmente. Porque tem um bichinho na floresta e o avô tá com esse bicho. E é um bicho fantasioso.
Não é um cachorro, não é um gato. Eu vou colocar a imagem aqui pra vocês poderem ver. Então, começa essa... Tá, o que é isso? O que é esse bicho? E mesmo assim, o avô se recusa a dar explicações. A Lilith vai até conversar com ele pra falar: olha, eu sou a governanta e eu devo satisfação a você. Mas, pô, melhora a relação aí com sua neta, né? E tal. E aí o avô fica maluco e tudo mais. Só que ele decide chamar a Ellen para participar de uma jornada. Uma jornada para devolver aquele bichinho fantástico para sua casa. E a Ellen vai partir para essa jornada. E é aqui que a nossa terceira edição começa. E antes de falar da terceira edição, vamos situar aqui uma coisa que eu acho bem interessante. Alien of Windward se passa em 3 linhas do tempo, basicamente. Por quê? No começo dessa terceira edição, a gente vai ver o marido aí desse jornalista que fez a entrevista com a Lilith e tal. Eu acredito que ele acabou falecendo. E aí o marido ele resolve pegar as coisas e vender. E aí são tudo coisas do pai da Ellen, do escritor famoso, e que tem valor muito grande. Tanto que o cara do leilão vai lá na casa dele inspecionar e fala: pô, isso aqui vai valer muito. Ele disse que pagou caro, mas isso aqui vai valer muito mais hoje pra você e tudo mais. Então a gente tem 3 tempos aqui, 3 linhas do tempo acontecendo. Histórias sendo contadas. A gente tem o passado, que é o momento que a Ellen tá vivendo. Um passado também, porque a gente tem a Lilith narrando pro jornalista, contando essa história. E a gente tem o presente, que é quando esse jornalista, eu acho que ele morreu, né? E as coisas estão sendo vendidas, estão sendo leiloadas. E Alien of Windward é curioso por causa disso, porque Alien of Windward, nessa edição principalmente, é uma história narrada, sendo narrada por outra pessoa. Como assim? A gente tem a edição com a Ellen voltando já da expedição. A gente não vê nada da expedição, da viagem da Ellen. A edição já começa com ela voltando, falando pra Lilith: olha que incrível, e contando essa história. E ao mesmo tempo que a Ellen vai contar pra Lilith a história da jornada, a Lilith está anos no futuro contando a história pro jornalista escrever a biografia do pai da Ellen. Então é essa loucurada assim que eu tô achando bem legal. E eu tô achando que vai ter algum desdobramento aí. Não é possível que não vai ter nenhum desdobramento. Conhecendo Tom King como roteirista, ele não faria esse tipo de brincadeira se não tivesse uma motivação. E, cara, essa edição é o que eu falei. Eu mandei até um áudio pra um amigo meu, logo depois que eu li, que é perguntando algo assim de: você já teve aquela sensação de ler algo, de assistir algo, de ter um contato com alguma obra, alguma coisa cultural, que você leu e falou: cara, isso aqui mudou minha vida? E às vezes não um impacto de reflexão, mas de tipo assim: nossa, esse mundo é tão fantástico que isso aqui vai ficar guardado pra mim pra sempre. É algo querido, que cria esse sentimento. Alien of Windward virou isso aqui pra mim nessa edição. Eu já tava gostando das outras duas, já tava sendo o quadrinho que eu tava mais gostando de acompanhar esse ano, mas agora essa edição mudou completamente pra mim tudo. A gente vai ter a Ellen contando sobre a jornada. Não vou entrar fundo no que acontece na jornada, mas pra não dar spoiler, pra você poder ler essa edição. Mas basicamente é uma jornada que apresenta não só um mundo de fantasia, mas eu chamo de uma jornada de conexão. Aqui a gente vai ter a Ellen explicando passo a passo de como foi essa viagem, de como chegou nesse mundo fantástico e tudo mais que acontece. É uma jornada de conexão, porque como eu disse na edição 2, a Ellen ela tá ali batendo. Ela e o avô dela entrando em conflito o tempo todo, eles não conseguem se entender. E ele fala: tá bom, vou te levar na sua jornada. Cara, e parece que tudo muda. A partir do momento que eles chegam nesse mundo de fantasia, tudo muda. Tudo muda. Eles estão numa conexão, eles estão numa coisa que é incrível, sabe? Eu não sei se o avô dela se sente mais livre nesse outro mundo e sente que ele pode ser quem ele é e mostrar pra ela esse mundo e tudo mais, mas você vai ter essa conexão dos dois de um jeito muito lindo e você vai ter descobertas, porque aos poucos quando você chega nesse mundo fantástico, a gente vai tirando algumas dúvidas que a gente tem ao longo das 2 primeiras edições de onde são esses monstros, pra onde essa história tá indo, e essa edição ela vai mostrando esse mundo e dando algumas respostas. Até em interações da Ellen com o avô dela, a gente vai tendo alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas não são ditas. E isso é muito bom. E tem até uma frase no quadrinho que, pra mim, resume isso aqui que eu tô explicando. Que é: eu mantive as minhas questões e ele manteve as suas respostas. E foi tudo
muito maravilhoso. E é exatamente isso, é a Ellen falando sobre o avô dela, porque o avô dela, ele tem muito pra falar. Ele tem muito pra revelar sobre esse mundo, sobre diversas situações que acontecem nessa edição. E ela não pergunta, e foi tudo maravilhoso. Mesmo assim, essa edição ela poderia explicar tudo o que acontece nesse mundo, explicar um monte de coisa que foi surgindo, mas não. É uma apresentação desse mundo fantasioso. É uma jornada que não quer, por mais que se passe nesse mundo fantasioso, eu enxergo que essa edição ela não quer contar a história de fantasia, ela não quer falar sobre monstros, sobre, sei lá, dragões, raças, outras raças. Não. Ela quer contar a história da Ellen e do seu avô se entendendo e se conectando. Uma coisa que a gente vai vendo ao longo do quadrinho, o avô até cita o pai dela, e eles conversam sobre o pai dela, e sobre o pai dela em relação a esse mundo. Então, dá pra falar que talvez é uma tradição de família, esse tipo de coisa, esse mundo fantástico, e a família tem um papel a desempenhar, eu não sei. Mas então é isso, é o foco na conexão dos dois. É a Ellen evoluindo. Porque você percebe em alguns momentos, como eu disse no começo, no resumo das edições, a Ellen, ela fumava, ela bebia, e ela bebe com o avô e ela se diverte, mas tem um momento que ela até cita, nossa, isso aqui é tão bom, esse lugar é tão bom, que eu nem fico com vontade de fumar, sabe? Coisas assim. E tem um momento que eu acho muito importante, aí eu não vou dar spoiler do que foi a situação, mas tem um momento que a Ellen, ela entra numa situação e ela lembra do pai dela. Ela pensa no pai dela e fala: eu aprendi durante a minha vida inteira com meu pai de que eu deveria agir assim nessas situações. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. E então você vê a maturidade. Se não me engano, a Ellen tem 16 anos. Isso fala, acho que na primeira edição, eu não lembro exatamente, mas acho que ela tem 16 anos. Então você vai vendo esse processo de maturidade da Ellen, e ao mesmo tempo que ela cria um vínculo, ela cria um laço com o avô. Então é uma história que a Ellen sentiu a falta do pai e tudo mais, e talvez ela tenha essa relação com o avô. E o avô, que é um cara tão carrancudo em alguns momentos, e ela chega até a citar que, nossa, ele tá agindo diferente. Tipo, é porque a relação deles tá diferente a partir de que eles estão nesse mundo. Eu não sei se o que faltava, o avô, era a transparência. Até como eu disse, é sobre isso que essa edição é. É uma edição que vai falar sobre relação. Ela não quer se aprofundar em muitos conceitos desse mundo que foram mostrados, que foram levados. Não, ela não quer fazer isso. Ela quer mostrar relações, como essas relações podem melhorar e como tudo fica mais fácil nessa jornada quando essas duas pessoas estão andando juntas. E é o roteiro, e é o roteirista Tom King que conduz essa história, e com o roteiro dele, a coisa anda muito bem. Ao mesmo tempo que a Ellen, ela não surta com essa nova realidade, mas ela tá impressionada. E o quadrinho, o roteiro, ele não deixa de te mostrar isso. Te jogar situações em que ela tá impressionada. Eu não vou dar spoiler aqui, mas, tipo, tem um momento que a Ellen, ela vem e fala assim: eu conheço a minha Bíblia. Eu não sou ignorante. Mas ela era uma deusa. Falando de situações que estão acontecendo ali nesse mundo fantástico. Então, é um mundo que você tem de tudo. E é o roteiro que faz você se encaixar. O roteiro ele faz muito bem em colocar você no lugar da Ellen. Em criar essa conexão entre leitor e personagem. Criar a conexão de que, cara, esse é um mundo fantástico muito louco, e o leitor, a pessoa que tá lendo, ela tá lá, às vezes, eufórica, vendo as coisas serem mostradas. E a Ellen, ela tá do mesmo jeito. E ela vai falando sobre isso. E isso é muito bom. E a arte dispensa comentário, né? A arte da Brooks Evely... Cara, não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Ambientação. Aqui você tem um quadro, você tem uma página que tem vários ambientes diferentes. Acho que em 5 quadros. E os ambientes lindos. Cenas em diversos... Nossa, em diversos lugares. Cara, a Brooks parece que ela nasceu pra fazer fantasia. Quem viu Sandman, o The Dreaming que ela desenhou, e agora pega Ellen of Hindred e é tipo, você fala, nossa, eu não sabia que dava pra melhorar. E dá.
E o próprio Supergirl, o Supergirl já é um quadrinho que tem bastante universo, bastante mundo, planetas, coisas diferentes. E mesmo aqui em Alien of Endor ela consegue inovar e trazer um olhar diferente pra arte dela que deixa tudo mais bonito. Deixa esse quadrinho mais bonito. Eu não consigo imaginar alguém fazendo um mundo de fantasia que está sendo proposto por esse roteiro, está sendo proposto por esse quadrinho, que não fosse a Bilks. Ela tem um traço certo, um traço perfeito para essa situação. E se eu tenho que falar da Bilks, eu tenho que falar do Matt Lopes, o fiel escudeiro, né? A dupla aí de ouro brasileira na arte. E as cores do Matt Lopes, idem. Teve um Mino Day e o Matt Lopes ele deu uma masterclass sobre colorização e ele foi aprofundando o que é a decisão do artista, o que é a decisão do colorista. E eu já valorizava e gostava muito do trabalho dele, agora tendo mais conhecimento sobre como o processo funciona, eu valorizo ainda mais, eu bato palma, assim, de verdade, porque as cores aqui são perfeitas. Tem um momento que é mostrado uma pintura, por exemplo, uma pintura antiga, e a cor, ela remete, que você olha e fala, cara, isso aqui é claramente uma pintura, perfeitamente. Cara, é muito absurdo a qualidade da cor e o quanto essa cor, ela serve para dar vida aos ambientes, trazer ambientes que são mais... você fica com mais medo, essa sensação de dúvida ali, de preocupação. A cor, ela age muito bem nesses momentos, nos momentos mais sombrios. Mas quando você tem um momento de se deslumbrar, de ver uma coisa fantástica na sua frente, nossa, aí é que a cor brilha ainda mais. É aí que a cor dá... Desculpa a piada, mas dá o tom do quadrinho. E falar, cara, além deles, eu tenho que falar do letrista, né? O Coles é fantástico. As letras de Alien of Endor, eu acho que todo trabalho que ele faz, ele trabalha muito com o Tom King. Eu gosto muito das cores. É um quadrinho que tem personalidade das cores não, das letras. É um quadrinho que tem personalidade com as letras. É muito bacana. É bom demais, cara. É o que eu falo. Alien of Endor, pra mim, juntou a equipe criativa que eu não consigo pensar em alguém fazendo esse quadrinho que não fosse essa equipe criativa. Do roteirista ao colorista, a artista e ao letrista, não consigo pensar em uma equipe melhor para fazer esse quadrinho. Então é isso, galera. Alien of Endor 3. Cara, acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu tô pensando já em editar, ele vai ficar muito, muito grande, eu acho, mas... Enfim, eu falei tudo que eu tinha pra falar, nossa, eu botei pra fora. Cara, que quadrinho lindo. E eu poderia falar mais e mais e mais. Essa edição, se não me engano, sai em agosto. Acho, agosto. Então tem um tempinho até lá. Talvez eu faça um vídeo de teoria, porque tem coisas surgindo na minha cabeça depois da edição. É um quadrinho lindo, é um quadrinho bem escrito, é um quadrinho bem colorido, é um quadrinho com uma letra bonita. Cara, e você pode achar, pô, você tá puxando o saco. Não, porque, sério, eu tô gostando muito. Então, galera, muito obrigado pra você que assistiu. Tem aí o vídeo Alien of Endor 1, Alien of Endor 2. Vou deixar nos comentários, vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. Vou deixar o link pra você comprar o quadrinho no Kindle pela Amazon. Se você quiser importar, tem a Comics and Signatures para importar quadrinhos, tem o baú das HQs para importar quadrinhos. Vou deixar o link dos dois comentários também, se você quiser importar. Acho que se não tiver em estoque, você pode entrar em contato com eles. Eu sei que as primeiras 2 edições, acho que eles têm. E se não tiver, você pode entrar em contato com a loja que você preferir e pedir para eles encomendarem, que eles encomendam. E é isso, gente. Muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta. O que é um mundo de fantasia para você? O que é um mundo de fantasia bom para você? E deixa aí também, se você assistiu esse vídeo inteiro, se Alien of Endor chamou a sua atenção. Valeu! E em agosto estarei de volta para falar desse baita quadrinho.